Havia essa ideia de que, como a Rússia vem avançando nesse ritmo lento e metódico há 4 anos e meio, poderia continuar por mais 4 anos e meio, se fosse necessário. Isso poderia se arrastar para sempre. Levaria anos. Mas agora que as coisas estão começando a desandar, e parte disso se deve ao problema agravado de munições que os Estados Unidos já não conseguem fornecer, nem o Ocidente consegue fornecer, por causa do que está acontecendo no Oriente Médio. Como temos abordado ao longo de toda a última semana, especialmente, aliás já há algum tempo, a Ucrânia estava basicamente, não basicamente exatamente. Especificamente, segundo Zelensky, eles iriam conduzir uma campanha de 40 dias que traria a Rússia de volta à mesa de negociações, nos termos que a Ucrânia queria. E então nós mostramos a vocês, acho que também nesta última semana, quando Zelensky disse: "Quero que esta guerra termine até o fim deste ano, que todos estejam em casa, no Natal e nos nossos termos." E é por isso que temos usado sanções. Temos usado esses ataques de longo alcance como se fossem sanções por si só, para prejudicar a atividade econômica e fazer o lado russo sentir a dor e vir para o nosso lado. Foi isso que ele disse. Mas vamos ver o que aconteceu, porque houve muita comemoração no Ocidente. A mídia tem repetido sem parar que a maré virou contra a Rússia, que agora o lado ucraniano, com seus ataques de longo alcance, sejam drones ou mísseis, vem atingindo todas essas refinarias de petróleo, muitas delas pelo país inteiro. Aquelas enormes nuvens de fumaça que vimos por toda parte. Todo o dano que afirmamos que isso estava causando. E claro, o lado ucraniano também vinha atingindo refinarias, instalações de petróleo, navios no Mar de Azov, até realizando alguns ataques em praias, alguns ataques terroristas que vinham acontecendo, assassinatos. Tudo isso o Ocidente disse é evidência de que a guerra está virando a favor da Ucrânia e de que eles estão em ascensão. Essa era a intenção, pelo menos na percepção pública. Mas como sempre dizemos, no caso desses ataques no Mar de Azov, houve de fato um número considerável de navios mercantes russos que foram atingidos pelo lado ucraniano. Isso realmente aconteceu. Mas toda vez que a Ucrânia faz algo, seja atingindo coisas como a Wildberries que vocês veem aí, ou os navios no mar, ou a capacidade de combustível, as usinas de geração de energia elétrica, a Rússia sempre responde na mesma medida. E é isso que acontece aqui. Nós sempre alertamos. Se você quer entrar numa nova categoria de guerra, a Rússia sempre tem vantagem porque traz um poder de fogo muito maior. Vimos isso quando o lado ucraniano levou o conflito para o Mar de Azov. Os russos levaram para o Mar Negro e, na prática, fecharam os portos de Mykolaiv e também de Odessa. Isso está causando problemas enormes, tanto para a Ucrânia, basicamente tornando o país sem saída para o mar, quanto para outros países ao redor do mundo que dependem de receber esses alimentos. Mas como em todas essas situações, quando você começa a atacar fábricas russas que afetam a economia deles e não as forças armadas, porque eram instalações separadas, mas bem protegidas, e por isso não foram atingidas. Mas essas empresas civis foram atingidas. Então pode contar que a Rússia vai responder na mesma moeda. E é exatamente isso que está acontecendo agora. Até durante a noite houve mais ataques. Desde 5 de agosto, 10 armazéns foram atingidos nos arredores de Kiev. Cerca de 100 mil metros quadrados desapareceram em uma noite. Isso leva a região além de uma marca sombria. Mais da metade do seu espaço anterior à guerra já foi destruído. Isso em Kiev. Pense nisso. De toda a capacidade de armazenamento ao redor da cidade inteira, metade já se foi. O ritmo da destruição, mais de 400 mil metros quadrados eliminados só desde o início de julho. Isso equivale ao que a Rússia destruiu em toda a Ucrânia, nos 12 meses anteriores. Tudo feito em apenas um mês, em uma região. Então, esse é o absurdo da ideia de que você vai impor sofrimento à Rússia ao expandir para novas áreas fora da linha de frente. Porque a Rússia se contentou principalmente em atacar alvos militares em toda a extensão do país
e em combater ao longo das linhas de frente, e deixou intactas muitas categorias de alvos. Muitos na Rússia lamentaram isso, ficaram muito irritados e se manifestaram abertamente, perguntando por que esses alvos foram deixados fora da lista de ataques. Bem, agora, por que a Ucrânia passou a atacar esses alvos? A Rússia está tirando as luvas. E agora está começando a fazer a mesma coisa. Claro, tudo isso acontece no contexto de que o lado ucraniano ficou sem mísseis interceptadores. Agora esses mísseis russos que estão chegando entram completamente sem impedimento. Você nem vê tentativas de interceptação, porque elas não existem. Então isso significa que de agora em diante, qualquer coisa que a Rússia queira atingir, ela vai atingir. Agora escute. Ouvimos algumas informações anedóticas de que muita coisa está acontecendo na Rússia, na Ucrânia, e que o clima está mais sombrio. Então fui falar esta manhã com uma fonte que tenho em Kiev e perguntei: qual é a situação atual? E recebi um pouco mais do que eu esperava. Não é só que o clima está sombrio. Há outras coisas que não são noticiadas no Ocidente. E há uma raiva crescente dentro da Ucrânia. O clima está sombrio e as pessoas em todas as regiões só querem que a guerra termine. Elas querem paz. A situação está claramente piorando em toda a linha de frente, em toda a frente estratégica, até as regiões mais profundas do país. E agora, sem mísseis interceptadores, não há nada que possam fazer para interceptar isso. Ela disse que algumas regiões, na verdade a maioria das regiões, da Ucrânia, tem literalmente proteção zero. Obviamente, se eles estão ficando sem isso na capital, que sempre foi a prioridade, então dá para imaginar que em outras regiões não há nada. E acho que eram de 8 a 10 regiões, algo assim, que tinham alguma proteção limitada. Mas agora quase tudo isso também acabou. E as outras literalmente não têm proteção alguma. E as pessoas sabem disso. Especialmente quando a Rússia lança essas bombas planadoras, não há defesa contra isso. Mesmo que você tivesse mísseis interceptadores, esse não é o tipo de alvo que eles conseguem derrubar. Então, quando a Rússia lança essas bombas planadoras, que podem percorrer uma distância considerável desde o ponto onde são lançadas, não há nada que a Ucrânia possa fazer. E infelizmente eu tinha alguns vídeos, mas não tive a chance de carregá-los aqui, que mostram recentemente o que essas bombas planadoras fazem, especialmente na linha de frente e na profundidade operacional da área do fronte. E é absolutamente devastador. É por isso que há tanta destruição física acontecendo. Porque além da artilharia, a Rússia tem, dependendo de onde você está na frente, uma vantagem que vai de 3, 4 ou 5 para 1 até 10 para 1. Isso sempre foi assim. Isso quase, na verdade, é meio que deixado de lado, porque já é uma notícia meio antiga. A artilharia, quero dizer, todo mundo quer falar de drones agora. E os drones estão surgindo, claro, e são de importância vital. Mas há um equilíbrio aproximado, dependendo do dia. A balança pode pender para um lado ou para o outro. Mas não na artilharia, pessoal. Esse poder destrutivo e as bombas planadoras, tudo isso favorece a Rússia. Na verdade, a artilharia está de 3 a 10 para 1, dependendo de onde você esteja. As bombas planadoras são 100 a 0. A Ucrânia nem sequer tem essa capacidade. A defesa aérea ucraniana não alcança longe o bastante dentro da Rússia, então os caças russos que disparam essas armas são imunes. Então eles podem, literalmente, enquanto tiverem munição, e aparentemente têm centenas de milhares de projéteis e capacidade de fabricar isso muito rapidamente. Isso não é como esses mísseis, que podem levar meses ou até anos para serem produzidos. São coisas que podem ser fabricadas em ritmo acelerado e eles as têm. Não há nenhuma chance de que fiquem sem isso no curto prazo. Então, esse é um dos problemas aqui. Sim, provavelmente são alguns dos resultados que ele está mostrando ali. Mas escute, essa ideia de que o lado ucraniano disse: "Ei, estamos tentando conseguir 300 interceptadores Patriot." Zelensky. Mostramos ontem,
como ele está literalmente implorando a todo mundo. Ele está implorando a Europa. Está tentando envergonhar a Europa, está tentando envergonhar os Estados Unidos para que forneçam mais desses interceptadores Patriot. Mas isso não vai fazer diferença. E deixa eu dar um exemplo. Isso é da Arábia Saudita. Eles dispararam aproximadamente 2.400 interceptadores de mísseis PAC-3 nos primeiros 44 dias da guerra. 44 dias. E usaram 2.400. Então, se Zelensky recebesse 300, se de fato recebesse, o que isso faria? Isso daria você a chance de interceptar alguns, talvez por uma semana. Talvez nem isso. Porque, como você sabe, é preciso disparar mais de um interceptador para cada míssil que chega. E então isso acaba. Mas eles não têm 300. Então, os céus sobre a Ucrânia estão praticamente sem defesa. A Rússia agora pode fazer o que quiser. É a primeira vez que isso acontece. Até esse ponto, pelo menos eles tinham alguma capacidade. Agora não tem nenhuma. O que você acha que vai acontecer numa guerra em que um lado não tem defesa aérea contra mísseis balísticos, contra os Iskanders, contra os mísseis hipersônicos? Nenhuma defesa. E o outro lado tem uma quantidade significativa deles e está fabricando mais todos os meses. Além disso, eles têm bombas planadoras que podem ser lançadas de uma distância considerável do alcance da sua defesa aérea. Então, mais uma vez, você também está indefeso no ar. Veja, a única área em que vocês têm algo próximo de paridade é nos drones, e isso não é suficiente. Então a situação está piorando cada vez mais. E as pessoas na Ucrânia reconhecem isso. Foi assim que eu falei sobre esse assunto. Uma das coisas que essa fonte disse, e que irrita particularmente muitos do lado ucraniano, é que eles reconheceram de antemão que essa ideia desse processo de 40 dias que Zelensky ia iniciar estava condenada desde o começo. E, caso você não saiba, deixe-me voltar e mostrar. Isso é do... Vejamos, não consigo me lembrar. Acho que é uma explicação do The Guardian. Isso foi em 16 de julho, então já tinham se passado cerca de 3 semanas dessa campanha de 40 dias. E como foi noticiado na época, em 26 de junho, o presidente ucraniano anunciou que estava ordenando aos serviços de segurança do Estado da Ucrânia que lançassem uma campanha de 40 dias contra alvos russos. O objetivo era influenciar o Estado agressor para obrigá-lo a encerrar a guerra. Desde então, Kiev intensificou fortemente os ataques contra a Rússia, sob a égide de uma série de operações sobrepostas. Atingiu linhas de abastecimento importantes nos territórios ucranianos ocupados pela Rússia, incluindo a Crimeia, e atacou Moscou e São Petersburgo em uma série de ataques de mísseis de longo alcance, de grande repercussão. Isso desencadeou uma crise de combustível, o que de fato aconteceu, aliás, e foi resolvido com bastante rapidez. E essas crises de combustível continuaram, especialmente no mercado interno. Duraram algumas semanas e depois foram resolvidas. Então não houve nenhum impacto duradouro disso. Como temos mostrado a vocês, isso também incluiu assassinatos. Um genro de um chefe das forças aeroespaciais russas foi morto em Moscou, em um atentado com carro-bomba. O desenvolvedor russo de drones FPV, um civil, foi atacado em Ekaterimburg, na Rússia. Tudo isso continuou acontecendo. E, aliás, quando se fala dessas campanhas de assassinato, é importante entender isso, porque a Rússia entende. Isto é do The New York Times, de fevereiro de 2024. Então, no aniversário de 2 anos da guerra. A guerra de espionagem, como a CIA ajuda secretamente a Ucrânia a combater Putin. Isso é importante. Precisamos entender como estamos envolvidos nisso, apesar das alegações de que não estamos. Alguns agentes da CIA foram enviados para bases ucranianas. Eles revisavam listas de possíveis alvos russos que os ucranianos estavam se preparando para atacar. Comparavam as informações que os ucranianos tinham com a inteligência dos Estados Unidos, para garantir que estivessem corretas. Ou seja, ajudamos na seleção e na identificação dos alvos. Antes da invasão, a CIA e o Mi-6
portanto, a Grã-Bretanha também tem suas digitais nisso, treinaram seus equivalentes ucranianos para recrutar fontes e criar redes clandestinas e de guerrilha. Na região sul de Kherson, ocupada pela Rússia nas primeiras semanas da guerra, essas redes de guerrilha entraram em ação, segundo esse general. Assassinaram colaboradores locais e ajudaram as forças ucranianas a atingir posições russas. Isso continuou até hoje. Mas agora estamos tentando o absurdo. A ideia de que você poderia lançar uma campanha de 40 dias no quarto ano, na verdade, no quinto ano da guerra, depois de 4 anos, e que com esse desequilíbrio de poder que eu descrevi, partindo de uma posição de fraqueza, você acha que vai começar a atacar mais profundamente dentro da Rússia? Desculpe. E que isso vai mudar a dinâmica. Era insano. Não há maneira mais branda de dizer isso. Agora, uma coisa é você dizer, ei, esse é o Zelensky, ele é louco. Nós podemos ver isso. Quer dizer, ele simplesmente perdeu a cabeça. Tá tão míope e fixado nisso que não consegue tomar uma decisão racional. Isso é verdade. Mas houve outras pessoas envolvidas. E segundo essa fonte, a equipe de Marco Rubio, que não é apenas secretário de Estado, mas também assessor de segurança nacional, segundo essa fonte, os Estados Unidos deram sinal verde para essa campanha de 40 dias porque concordavam com os objetivos aqui. Isso é realmente insano. Se isso for verdade, então não só deixamos nossas digitais nisso com a CIA, como também até mesmo na NSA, ainda estamos tentando ajudar a Ucrânia. Isso significa o quê? O que devemos pensar do alvo na praia que mostramos a vocês no começo desta semana, onde um drone ucraniano explodiu crianças? Ou deste ataque a Starobilsk, onde um dormitório universitário foi atingido e várias crianças morreram? O que devemos pensar disso? Nós também facilitamos isso. E que mente distorcida, que pessoa insana acha que esses ataques vão fazer a Rússia dizer: ah, droga, desculpem. Poxa, se soubéssemos que esse era o custo da guerra, caramba, nunca teríamos feito isso. Com certeza teríamos recuado. Então, claro, o que você quer, Zelensky? Aqui estão as chaves. Quero dizer, vamos lá. Por que faríamos algo assim? Se o único objetivo racional, se você entende alguma coisa de história humana, natureza humana, história russa ou cultura russa, seria saber que isso vai enfurecer os russos e fazê-los fazer exatamente o contrário de recuar. Isso vai levá-los a fazer exatamente o que fizeram. Você vai agravar os danos, vai entrar em novas categorias que antes tinha evitado e vai causar mais danos ao lado ucraniano. Some-se a isso o fato de que o porto de Odessa foi efetivamente fechado. E os portos de águas profundas de Mykolaiv também foram basicamente tirados de operação. Bem, então você está falando não apenas de dificuldades nas linhas de frente, algumas das quais mostramos ontem, mas também de problemas simplesmente para tirar alimentos do país e assim obter receita. Você também não consegue fazer entrar coisas de fora. Então agora, tudo depende do que só pode passar por terra através de seus aliados da OTAN, ou melhor, países não aliados, palavra errada, amigos da OTAN, como Polônia, Romênia e assim por diante. Agora, você está limitado ao que pode vir por terra, o que, é claro, vai ser muito mais limitado do que aquilo que você consegue transportar para fora e para dentro em navios porta-contêineres. Então isso também foi interrompido agora. Isso também vai causar problemas para nós. Aliás, porque a Ucrânia, antes da guerra, era conhecida como o celeiro da Europa e até de outras partes do mundo, porque produzia muitos grãos e os exportava. E grandes partes do mundo dependem desses grãos, e agora não vão tê-los. Então, quando você fala de uma escassez global de alimentos que está surgindo, porque agora esses produtos não conseguem sair de lá, isso significa que será preciso, como fizemos com o petróleo, redistribuir. Portanto, isso vai acabar tendo um efeito em cascata, até aqui nos Estados Unidos. Os preços dos nossos alimentos vão subir simplesmente por causa da escassez física. Isso precisa ser equilibrado.
A oferta e a demanda têm a vantagem no preço, e nós vamos ver isso. E algumas das outras cidades ao redor da linha de frente estão nas palavras deles sendo apagadas. Tudo porque Volodymyr Zelensky, os líderes europeus e autoridades dos Estados Unidos não estão dispostos a reconhecer a realidade. É simplesmente terrível o que está acontecendo aqui. E escute, deixe-me mostrar um pouco de como isso é facilitado. Eu falei sobre o ex-secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg. Bem, hoje foi divulgado um vídeo em que ele quer reescrever um pouco a história e vai, mais uma vez, tentar fazer o público ocidental acreditar em algo que não é verdade, para que continue apoiando essa loucura. A anexação ilegal da Crimeia, em 2014, e depois, é claro, de forma ainda mais evidente, com a invasão em larga escala da Ucrânia, em 2022. E acho que a realidade é que a Rússia invadiu a Ucrânia porque queria controlar a Ucrânia. E não acho que possamos mudar a cabeça do presidente Putin. A ambição dele continua sendo controlar toda a Ucrânia. Mas acho que podemos mudar os cálculos dele, tornando isso tão caro que o preço que ele terá de pagar para alcançar esse objetivo de controlar a Ucrânia fique alto demais. E a única forma de mudar os cálculos dele é fornecendo apoio militar à Ucrânia. Você só pode estar brincando comigo, não é? Quero dizer, isso já se provou absurdo. Era absurdo à primeira vista, mesmo sem analisar nenhum esforço. Certo, invertam a situação. Agora é o Ocidente que está sofrendo essa longa guerra, e são aqueles malditos russos nos atacando e dizendo: muito bem, vamos aumentar tanto a dor de vocês até que finalmente cedam e desistam. Isso alguma vez funcionou? Perguntem a Adolf Hitler se funcionou, porque não funcionou contra nós. Perguntem aos britânicos durante a Blitz de Berlim, a Blitz de Londres, no começo da Segunda Guerra Mundial. Isso funcionou? Fez com que eles recuassem, se rendessem? A primeira derrota dos Estados Unidos em Kasserine Pass fez os americanos dizerem: nossa, não somos muito bons, acho que deveríamos pedir a paz. Claro que não. Isso fez com que arregaçassem as mangas e dissessem: não, vamos lutar ainda mais. Nós nunca vamos nos render. Obviamente havia o famoso primeiro-ministro britânico, Winston Churchill. Nós vamos lutar contra eles nas praias, toda aquela coisa. Vamos fazer de tudo. Nada vai nos fazer recuar. E ele tinha esse fogo tenaz porque tinha a capacidade de agir. Mas a ideia de que a Alemanha nazista iria obrigá-los a ceder bombardeando Londres, tudo que isso fez foi alimentar ainda mais o fogo. Foi o mesmo conosco, o mesmo que Pearl Harbor fez conosco. Isso não nos fez nos curvar ao Japão. Fez a gente ficar com raiva e querer ir lutar contra eles ainda mais. É assim que sempre funciona, porque é uma questão humana. Mas especialmente com os russos, eles têm uma longa história, estou falando de séculos, de que quando o Ocidente, especialmente quando começa a fazer coisas contra a Rússia, eles nunca recuam. Eles vão pagar qualquer preço. Quer dizer, pelo amor de Deus, é só olhar para a história recente. O que aconteceu com Napoleão quando ele tentou? O que aconteceu com Hitler quando ele tentou? Nunca deu certo, porque os russos simplesmente não são assim. Agora, se alguém tem essa ideia de que, sim, mas a Guerra Fria deu certo, não, aquilo não foi uma guerra. Foi algo em que a própria União Soviética, em grande medida por causa da sua própria incompetência e corrupção, simplesmente desmoronou por dentro. Não houve batalha de Fafwar, sem linha de steamrollers. Eram problemas internos, e eles acabaram desmoronando. Isso, por outro lado, é uma questão instintiva. Eles estão sendo atacados e nunca vão recuar desse jeito. Isso também é simplesmente um fato. Depois houve a questão de Stoltenberg realmente mentir. E isso é uma mentira. Não uma distorção, uma mentira. Ele disse que o objetivo da Rússia era controlar toda a Ucrânia. E que é isso que eles estão fazendo porque querem controlar toda a Ucrânia. Agora, outro vídeo que vou mostrar aqui. Acontece que o próprio homem que deu essa declaração não pensou no que tinha dito no passado. Mas, felizmente para vocês, o Daniel Davis Deep Dive se lembra disso. De 3 anos atrás,
quando ele deu uma razão muito diferente para a invasão russa em fevereiro de 2022. O presidente Putin declarou no outono de 2021 e, de fato, enviou um projeto de tratado que queria que a OTAN assinasse, prometendo que não haveria mais expansão da OTAN. Foi isso que ele nos enviou, e essa era uma pré-condição para não invadir a Ucrânia. É claro que não assinamos isso. Aí está. O que ele disse corresponde ao que os próprios russos vêm dizendo desde o começo. Isso era uma questão de segurança nacional para nós. E se vocês levarem uma aliança militar até as nossas fronteiras, na Ucrânia, especialmente a Ucrânia, mas também a Ucrânia e a Geórgia, eles disseram que isso é uma ameaça existencial. Não vamos ficar calados diante disso. E se levarem essa aliança até lá, haverá guerra. Putin disse isso a Biden em junho de 2021. Disse isso a Stoltenberg no outono de 2021. Stoltenberg, imagino, achou que tiraria algum proveito ao admitir que foi isso que Putin lhe disse. Putin disse, eu não quero a Ucrânia, não quero nada dela. Eu só não quero a OTAN nisso. Eles se contentavam em ter seus irmãos étnicos, os falantes de russo e os russos étnicos na parte leste da Ucrânia. Eles queriam que essas pessoas fossem protegidas. Então isso também era uma questão. E quando o lado ucraniano, que já vinha lutando uma guerra civil havia 8 anos antes de tudo isso, ainda assim, isso não foi suficiente para fazer a Rússia entrar abertamente, além do apoio que vinha dando aos rebeldes russos. Mas eles nunca tinham entrado para se juntar a eles, e nunca teriam entrado se não houvesse uma pressão da OTAN para entrar lá. Disse, sim, não vamos fazer isso. Ninguém vai nos dizer, ele afirmou publicamente mais ou menos na mesma época, ninguém vai nos dizer quem pode entrar na nossa aliança da OTAN. Nós vamos decidir. E a Ucrânia vai entrar. Foi isso que ele disse, porque isso mostra como nós somos durões. Mostra como fomos estúpidos. Mas isso só ressalta todos os problemas que temos aqui e por que estamos nessa situação ruim. Vou mostrar alguns exemplos para destacar isso. Esta é Julia Mandel. Desculpem, é a pessoa errada. Esta não é Julia Mandel. Deixem-me voltar para você. Bom, vou começar com esta mesmo. Esta é a ex-deputada Marjorie Taylor Greene. Ela diz que os Estados Unidos e os países da OTAN basicamente financiaram e travaram uma guerra por procuração contra a Rússia na Ucrânia. Homens são sequestrados, enviados para a linha de frente e massacrados. Esta guerra precisa acabar. Todos são responsáveis por isso. Agora, deixei isso sem som, porque se o áudio estiver audível aqui, é muito difícil de assistir ou principalmente de ouvir. Esta mulher está gritando desesperadamente. O que vocês estão vendo aqui é a namorada de um homem no banco de trás. A polícia de mobilização ucraniana, se esse for o termo certo, está tentando agarrá-lo e tirá-lo fisicamente do carro. E ela está fazendo tudo o que pode para se segurar nele, para que não consigam levá-lo. E vocês vão acabar vendo ele. Vou colocar para rodar aqui. Eles estão fazendo de tudo para arrancá-lo dali, e ela está tentando protegê-lo porque está apavorada, porque isso é praticamente uma sentença de morte. Daqui a pouco vocês vão ver que eles finalmente entram com spray de pimenta ou alguma coisa assim, acertam o rosto dele e isso acaba fazendo com que eles o soltem. É simplesmente aterrorizante de assistir. Aí está, bem ali. E mesmo assim, eles ainda estão tentando resistir. E isso é brutal e muito, muito difícil de assistir. É assim que é. É isso que eles estão fazendo com o próprio povo, pessoal. E tem este outro aqui, da Yulia Mendel, que foi ex-secretária de imprensa do Zelensky. Isso, acho que foi ela que escreveu. Talvez tenha sido hoje. Ela disse que a estratégia de intensificar os bombardeios contra a Rússia, ignorando o quanto a população civil e a infraestrutura da Ucrânia continuavam desprotegidas no 5º ano da guerra, era tão superficial e desumana que é difícil imaginar que alguém a apoiasse. Mas aqui estamos.
A crise humanitária na Ucrânia está se aprofundando. Armazéns de alimentos e produtos do dia a dia estão sendo bombardeados pela Rússia. A infraestrutura energética está sendo destruída progressivamente. O número de mortos está aumentando. Cada vez mais pessoas estão se tornando refugiadas. E as exportações de produtos agrícolas, tanto da Ucrânia quanto da Rússia, estão sendo limitadas por ataques à infraestrutura portuária dos dois lados, porque a Ucrânia também está afetando a capacidade da Rússia de exportar, acontecimentos que vão elevar os preços globais. Zelensky está ouvindo dos Estados Unidos dão uma fonte de proteção adequada. Tudo isso é disponível. Tudo isso é cruel, e tudo isso vai pesar mais sobre as pessoas comuns, especialmente sobre a população ucraniana. Enquanto isso, a Rússia está se adaptando e se beneficiando da crise no Oriente Médio. A falta de conhecimento sobre os dois países, combinada com a falta de fé em Deus, levou a essas condições dramáticas. É assim que as nações morrem. Essa é a verdade mais sóbria que eu acho podemos tirar de tudo isso. Estamos acompanhando a morte de uma nação. Uma guerra que nunca deveria ter começado. E havia uma saída, segundo o secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg. Não aceitem a Ucrânia. Não digam que isso é propaganda. Eles teriam feito isso. Não, não teriam. Eles não queriam fazer isso. Sinalizaram isso tanto ao presidente Biden quanto a Jens Stoltenberg. Ambos disseram não. E então, é claro, você sabe que, apenas 2 meses depois, em abril de 2022, poderíamos ter conseguido isso de novo. E de novo, o Ocidente disse não. Biden, Boris Johnson e alguns outros dissuadiram Zelensky de um acordo com o qual ele já quase tinha concordado. E aqui estamos hoje. Agora o país está à beira da morte. Eles não têm mais defesa aérea. Não temos mais mísseis para lhes dar. Não que eles estivessem sendo muito eficazes de qualquer forma, mas agora está tudo completamente cortado. Os portos deles estão isolados, as instalações deles estão sendo isoladas. E, quando você começa a atingir tudo isso na retaguarda, e o seu lado não tem como impedir, isso vai afetar as linhas de frente. E acho que as chances estão aumentando muito de que finalmente você veja um rompimento na frente oriental. E o lado russo pode muito bem romper as linhas, porque o lado ucraniano vai perder a capacidade de sustentar as linhas de frente, já que não tem os suprimentos necessários. E claro, não se esqueça de todos os postos de gasolina que foram atingidos em todo o país. Então, você nem consegue ter transporte para mover as coisas, independentemente deste novo ataque. É isso que estamos fazendo com a Ucrânia, ao perseguir esses objetivos irreais, que é obviamente impossível alcançar. E tivemos 4 anos e meio para provar que eles são impossíveis. E ainda assim, tanto na Casa Branca, lembrem-se do Rubio, o mesmo cara que disse em 3 de junho, nós escolhemos um lado e escolhemos a Ucrânia. Aí, 2 meses depois, ele vai dizer, sabe, estamos apenas tentando encontrar uma forma de acabar com isso, para que ninguém acredite nele. E então, segundo a minha fonte em Kiev, esse mesmo Rubio, como assessor de segurança nacional, junto com sua equipe, estava ajudando a Ucrânia a fazer todas as coisas absurdas. Então o presidente quase certamente sabia disso. Essa é a dura realidade, pessoal. É com essa realidade que temos de lidar. E é hora de reconhecer a realidade, parar a destruição do país da Ucrânia, parar as mortes desnecessárias do seu povo e finalmente reconhecer a realidade e pôr fim à guerra. E isso significa nos termos da Rússia. Não há outra forma de fazer isso. As pessoas dizem, não se pode concordar com os termos da Rússia. Não, vocês não têm escolha. Ou vão concordar com os termos ruins que estão disponíveis agora, ou acabarão sendo destruídos. Depois, não haverá mais termos. Simplesmente será a Rússia conquistando tudo. É isso que vai acabar acontecendo. Isso vai dar em algum lugar, pessoal. Não dá para continuar assim. Não se acomodem com a ideia de que depois de 4 anos e meio, foi só até aqui que a Rússia chegou. E pensem que tem mais 4 anos e meio, porque não tem. Se as pessoas não conseguem comer, se as tropas não conseguem combustível, se as tropas não conseguem munição e os russos têm muito de tudo,
Então é uma certeza matemática que em algum momento este lado será esmagado. Não deixem isso se provar verdadeiro. Tomem agora o caminho racional. Don't prove that to be true. Take the rational path now.